A piscina da casa nunca ficava vazia, mesmo depois de semanas sem ninguém entrar nela. Eu nunca gostei de piscina pública. Muita gente, muita água reciclada, muito barulho. Sempre evitei. Por isso, quando aluguei aquela casa afastada da cidade, o que me convenceu de verdade foi o quintal nos fundos e a piscina, isolada, longe de qualquer vizinho. Eu precisava de silêncio. Ia passar um mês ali, completamente sozinho. Trabalho remoto durante o dia, noites tranquilas, nada de visitas, nada de festas. Só eu e a casa. A piscina ficava no fundo do terreno, parcialmente cercada por árvores altas. Durante o dia, o sol batia direto na água, deixando tudo claro demais, quase artificial. Era uma piscina simples, azulejos claros, fundo visível. Nada que chamasse atenção. Ainda assim, sempre que eu olhava por tempo demais, tinha a sensação estranha de que a água estava parada demais. Sem folhas, sem insetos, sem aquele movimento natural que a água ao ar livre costuma ter. À noite, eu fechava a porta de vidro da sala e deixava o quintal completamente no escuro. Mesmo assim, às vezes eu parava o que estava fazendo só para olhar naquela direção. Não era medo. Era mais como curiosidade desconfortável. O nível da água parecia sempre alto. Não transbordando, só cheio demais, como se estivesse no limite o tempo todo. Eu chegava a pensar que fosse impressão minha, que eu só estava cansado demais. Na terceira noite, acordei com um som baixo. Água se mexendo. Não foi um mergulho. Não foi um respingo. Era um som lento, arrastado, como se alguém estivesse se virando devagar dentro da piscina. Fiquei alguns segundos parado na cama, tentando entender. A casa estava em silêncio. Não ventava. Não chovia. Levantei e fui até a porta de vidro. Quando acendi a luz externa, a piscina estava completamente parada. Sem ondas. Sem bolhas. Sem nada. A superfície lisa, perfeita demais. Eu ri de nervoso, passei a mão no rosto e pensei que fosse só o vento passando entre as árvores, ou algum cano antigo da casa. Desliguei a luz. Dei 2 passos para trás. E então a água se mexeu de novo. Dessa vez, mais perto da borda. Como se tivesse percebido que eu estava olhando. Na manhã seguinte, fui direto até a porta de vidro. Antes mesmo de abrir, eu senti aquele incômodo estranho no estômago. A piscina parecia diferente, mesmo de longe. Quando cheguei mais perto, vi. No fundo da piscina havia marcas. Não eram folhas, nem galhos, nem sujeira comum. Eram linhas longas, curvas, atravessando os azulejos como trilhas. Algumas começavam perto da parte mais funda e seguiam até a borda, onde simplesmente desapareciam. Outras pareciam se cruzar, como se algo tivesse mudado de direção lá embaixo. O problema é que elas não estavam ali no dia anterior. Eu tinha certeza disso. Entrei na piscina para limpar. A água estava fria demais para aquela hora da manhã. Fria de um jeito errado. Usei a escova primeiro. Esfreguei com força, passando várias vezes pelo mesmo ponto. Nada. Peguei o aspirador. Passei lentamente, como se estivesse limpando algo delicado. As marcas não se mexiam. Não desbotavam. Não reagiam. Foi aí que eu percebi algo pior. Elas não estavam sobre o azulejo. Quando eu passava a mão, sentia a superfície lisa, intacta. Mas as marcas continuavam lá, visíveis, como se estivessem por baixo do piso. Como se algo tivesse passado dentro da piscina, não na água. Saí imediatamente. Passei o resto do dia tentando me convencer de que havia uma explicação lógica. Algum defeito antigo. Alguma reação química estranha. Mas à noite, eu já não conseguia ignorar. Coloquei uma cadeira perto da porta de vidro e apaguei todas as luzes da casa. Fiquei ali, observando a piscina no escuro.
O reflexo da lua mal tocava a superfície. O tempo passava devagar demais. À meia-noite, sem aviso, a água começou a subir. Não foi um transbordamento. Não fez barulho. Ela inchou. As bordas ficaram mais próximas, como se a piscina estivesse se enchendo sem receber água nenhuma. A superfície se arqueou levemente, tremendo. E por um instante curto demais para ser imaginação, as marcas no fundo pareceram se alinhar, como se estivessem acompanhando algo se movendo lá dentro. Eu recuei da porta, e tive a certeza incômoda de que aquilo não eram marcas antigas. Eram caminhos. Depois daquela noite, eu parei de fingir que era coincidência. Os sinais começaram a se repetir. Sempre no mesmo horário. Sempre depois da meia-noite. E sempre quando eu estava completamente sozinho na casa. Durante o dia, a piscina parecia normal outra vez. As marcas continuavam lá, no fundo, imóveis. Mas a água voltava a ficar lisa, silenciosa, quase convidativa. À noite, tudo mudava. Sem vento algum, a água batia de leve nas bordas. Não como ondas, como se algo estivesse encostando por dentro, testando o limite. O reflexo das luzes não fazia sentido. Às vezes, a água refletia coisas que não estavam ali. Sombras mais longas. Movimentos atrasados. E então eu percebi algo pior. Meu reflexo não aparecia direito. Quando eu me aproximava da borda, via meu rosto distorcido. Mas o movimento não acompanhava. Às vezes o reflexo demorava um segundo a mais para me imitar. Às vezes, ficava parado quando eu já tinha me mexido. E, em 2 ocasiões, eu tive a impressão clara de que ele não estava olhando para mim. Estava olhando para cima. Comecei a dormir mal. Sonhava com água entrando pela casa. Não como uma enchente violenta, mas como algo paciente, ocupando espaço aos poucos. A água subia pelos cantos das paredes. Se acumulava nos corredores. Parava sempre na altura do peito. Nunca me afogava. Só ficava ali, presente demais. Acordava suado, com o som da piscina ecoando na cabeça. Até que, numa madrugada, ouvi algo novo. Não era água. Era um som seco, repetitivo, raspando. Fui até a porta de vidro devagar, com o coração disparado. O som vinha da piscina. Unhas. Algo raspava o azulejo, num ritmo lento, quase cuidadoso. Não vinha de fora. Não vinha da borda. Vinha de dentro. Quando a água começou a se mexer, eu senti um frio imediato nos braços. Algo estava subindo. Devagar. Sem pressa. A superfície da piscina se elevou levemente. E parou. Ficou ali, logo abaixo da água. Eu não via um corpo inteiro. Não via forma definida. Era como se algo grande demais estivesse dobrado ali dentro, comprimido num espaço que não deveria comportar aquilo. A água tremia ao redor. E as marcas no fundo não estavam mais alinhadas. Agora, todas apontavam para onde eu estava. Eu recuei. E pela primeira vez desde que cheguei naquela casa, tive certeza de uma coisa. Aquilo não estava preso na piscina. Estava apenas esperando o momento certo de subir mais. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei sentado na cama, ouvindo a casa em silêncio absoluto. Nenhum inseto, nenhum vento, só a piscina. Eu sabia que, se ficasse mais uma noite ali, algo ia acontecer. E não seria pequeno. Arrumei minhas coisas rápido demais. Joguei roupas dentro da mochila sem dobrar, deixei objetos para trás, nem conferi se tinha fechado tudo direito. Quando atravessei a sala, evitei olhar para a porta de vidro. Mas antes de sair, eu olhei. A piscina estava completamente cheia. Não no sentido normal. A água passava do nível da borda, mas não transbordava. Ela se mantinha ali, elevada, tremendo de leve.
como se estivesse sendo segurada por algo invisível. Cada passo que eu dava em direção ao quintal fazia a superfície vibrar. Quando cheguei mais perto, senti o cheiro. Não era cloro. Não era sujeira. Era um cheiro antigo. Parado. Como água que nunca foi trocada. Então eu vi. No fundo da piscina, bem abaixo da superfície tensa, havia olhos. Não um par. Vários. Espalhados pela profundidade, em alturas diferentes, abrindo e fechando lentamente. Alguns piscavam fora de ritmo. Outros ficavam abertos tempo demais. Eles não se moviam juntos. Não formavam um rosto. E o pior, nenhum deles estava olhando ao redor. Todos estavam voltados para cima. Para mim. A água começou a subir mais um pouco. Eu senti nos pés, mesmo estando fora da piscina. Uma pressão estranha no corpo, como se o ar estivesse ficando pesado demais. Foi aí que eu entendi. Aquilo não estava preso ali. A piscina não era uma prisão. Era um limite. E aquele limite estava sendo testado. Eu corri. Não ouvi passos atrás de mim. Não ouvi água derramando. Mesmo assim, tive a sensação constante de que algo estava logo atrás, se arrastando dentro de um espaço que não deveria existir. Entrei no carro sem olhar para trás. Liguei o motor com as mãos tremendo e fui embora. Nunca mais voltei. Mas não acabou ali. Desde aquele dia, eu evito piscinas. Evito lagos. Evito qualquer lugar onde a água fique parada por tempo demais. Porque toda vez que entro em uma piscina, o nível parece subir um pouco mais do que deveria. E se eu fico parado tempo suficiente, a água começa a se mexer sozinha. Não como ondas. Como algo se ajustando lá embaixo. Como se estivesse abrindo espaço. Como se ainda estivesse me observando. E esperando o momento certo de não precisar mais de uma piscina. Se depois desse relato você nunca mais conseguiu olhar para uma piscina do mesmo jeito, talvez essa história já tenha ficado com você mais tempo do que deveria. Então deixa o like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo relatos que não deveriam existir, mas existem. E se inscreve. Porque tem histórias aqui que não acabam quando o vídeo termina. Algumas continuam te observando no silêncio.